Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wellington Miranda e vou ministrar o curso de Física para as turmas da segunda série do ensino médio. Na aula de hoje, continuaremos a estudar a termodinâmica, mas nós vamos fundamentar a primeira lei que foi passada em outros momentos. Vamos ao slide? A primeira lei se baseia na conservação da energia e ela tem um modelo matemático que é esse que está sendo exposto para vocês. Q sendo igual a ΔU mais W, onde este Q representa a quantidade de calor. O W representa o trabalho termodinâmico e o ΔU representa a variação da energia interna. Bom, vamos agora fundamentar este modelo matemático em um exercício. Vamos ao exercício. Uma amostra de um gás perfeito é comprimida por um agente externo, ao mesmo tempo em que recebe 350 joules de calor de uma fonte térmica. Sabendo-se que o trabalho do agente externo foi de 650 joules, a variação da energia interna do gás foi D, então nós queremos saber a variação da energia interna. E ali ele vai colocar algumas alternativas para você marcar qual seria a resposta encontrada por vocês para a variação da energia interna. Ok? Bom, coletando os dados, o texto fala que o trabalho vale 650 joules. No entanto, gostaria de chamar a atenção para vocês, ali ó, onde está destacado, é comprimida. Venha para mim. Quando um gás é comprimido, o volume dele supostamente vai diminuir. E quando nós temos uma diminuição do volume do gás, nós mencionamos que esse trabalho vai ter sinal negativo, o trabalho vai ser menor do que zero. Então, voltando lá ao slide, o trabalho, neste caso, produzido por esse agente externo, que é de 650 joules, ele vai ter valor negativo. Por que vai ser negativo? Porque o gás foi comprimido, portanto, o volume diminuiu. Então, sempre que o volume diminua, o trabalho vai ter sinal negativo. Avançando, o texto fala que este gás recebe 350 joules de calor, ou seja, essa é a quantidade de calor. Venha para mim. A quantidade de calor pode ser estabelecida de duas maneiras. Ou o gás vai receber o calor, ou o gás vai ceder calor, perder. Quando o gás recebe calor, este Q fica com sinal positivo. Quando o gás cede calor, este Q ganha sinal negativo. E nesse exercício, vamos lá no exercício, o texto fala que o gás está recebendo calor. Então, é por isso que ali vai estar o sinal positivo. Então, eu nem coloquei o sinal para representar que ali está sendo positivo. Continuando, o texto pergunta para você qual é a variação da energia interna. Bom, venha comigo. Existe uma fórmula de calcular a variação de energia interna de forma direta? A resposta é sim. E qual seria essa fórmula, professor? Vamos voltar lá ao slide? Olha lá, à sua esquerda, a última linha está lá, ó, ΔU, que é a variação da energia interna, sendo igual a 3 meios de NR ΔT. Essa é a fórmula direta para calcular a variação da energia interna. No entanto, para você utilizar essa fórmula, você precisa conhecer algumas grandezas. Por exemplo, aquele N que representa um número de mols, o texto não te forneceu. O R é a constante universal para os gases. O ΔT, que é a variação da temperatura, o texto que nós estamos agora trabalhando também não deu. Então, o texto não te ofereceu nem o número de mols e nem a variação da temperatura. Portanto, nós não conseguimos utilizar esta fórmula para calcular a variação da energia interna. Então, você poderia perguntar para mim, mas professor, se eu não posso usar essa fórmula direta, tem uma maneira indireta de calcular? Temos. Nós poderemos lançar mão da primeira lei da termodinâmica, que é essa que está sendo agora exposta a vocês. Olha lá. A primeira lei diz que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. O que nós sabemos? Olha lá.
A quantidade de calor vale 350 joules. Então, vai ficar 350 sendo igual. A variação da energia interna, eu quero saber. Mais o trabalho. O trabalho está ali, ó, nós coletamos os dados e vale menos 650 joules. Então, está ali na sua fórmula. Só que, matematicamente, mais com menos é o quê? É menos. Esse menos 650 vai passar para o outro lado da igualdade e vai virar, então, o quê? Mais. Então, nós teremos 350 mais 650. E 350 mais 650, o resultado para a nossa variação da energia interna, olha, vai ser de 1000 joules. Então, a pergunta que o texto fez, qual é o valor da variação da energia interna? Pronto, vale 1000 joules. Qual seria a alternativa correta aí nesse texto? Olha lá, ó, letra C. Vencido essa primeira etapa, nós vamos continuar a fundamentação desta primeira lei, porque ela é extremamente importante. Vamos a mais um exercício. Observe que eu estou ali elencando para vocês, mais uma vez, o que representa cada uma dessas grandezas, né? E vamos agora ao exercício, que diz assim, em uma transformação isobárica, lembre dessa palavra, isobárica, venha para mim. Isobárica significa que o gás está sofrendo uma transformação, mas a sua pressão está se mantendo constante. As variáveis termodinâmicas estão sofrendo modificações, menos a pressão. É isso que está dizendo. Então, uma transformação isobárica é aquela transformação que ocorre sob pressão constante. Voltando ao texto. O volume de um gás ideal aumenta de 100 litros para 200 litros, sob pressão de 10 newtons por metro quadrado. Durante o processo, o gás recebe do ambiente 8 joules de calor. A variação da energia interna do gás é, então, mais uma vez, o texto quer que encontremos o valor da variação da energia interna. Bom, vamos aqui organizar os dados que temos para ver como faremos isso. Primeiro, o texto disse que este gás está recebendo calor. Se ele está recebendo, o que representa a quantidade de calor, ele pode ter sinal positivo ou pode ter sinal negativo. Quando o gás recebe calor, o sinal é positivo. Então, é por isso que a nossa letra Q deu 8 joules, positiva. Continuando a coleta de dados, a pergunta que o texto te faz é, qual é a variação da energia interna? Está ali. O que ele fala mais? Ele te oferece a variação do volume. Ele estava em 100 e foi parar em 200. A variação do volume tem uma fórmula, está ali para vocês. ΔV, que representa a variação do volume, é o volume final, menos o volume inicial, que neste caso ficaria 200 litros menos 100 litros. Venha para mim. Eu te pergunto, diante disso, qual é a pergunta que o texto lhe faz? Ele quer saber qual é a variação da energia interna. Tem uma fórmula direta para se calcular a variação da energia interna? Tem. E olha lá no texto, vamos voltar lá. ΔU, que é a representação da variação da energia interna, é 3 meios de N R ΔT. O N é o número de mols, o R é a constante universal para os gases, o N é o número de mols, o R é a constante e o ΔT aqui é a nossa variação de temperatura. Observe que pelo texto ele não te deu o número de mols, que pelo texto ele não te deu a variação de temperatura. Então não tem como você usar essa expressão matemática diretamente para encontrar o que o texto quer. Então, qual vai ser o recurso que nós iremos utilizar para encontrar esse ΔU? Nós vamos utilizar o que nós chamamos de primeira lei da termodinâmica. Olha ela lá para você. A primeira lei da termodinâmica diz que o Q, que é a quantidade de calor, é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Só que, quando você olha para essa fórmula, neste momento, a letra Q, nós sabemos o valor, é 8. O ΔU nós queremos, mas nós não sabemos também o valor do trabalho de forma direta. No entanto, o texto ofereceu condições para que você pudesse calcular esse trabalho. Quais seriam essas condições? Olha lá.
O trabalho tem uma fórmula que proporciona calcular ele de forma direta. Olha lá, o trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Venha para mim. Só que essa fórmula, que é a pressão vezes a variação do volume, só vai poder ser utilizada por vocês quando você estiver tratando de uma transformação isobárica. Opa! Professor, eu só posso usar ela quando eu estou tratando de uma transformação isobárica? Sim, é isso. E nesse texto, volta lá. Olha só, no começo do enunciado, ele diz que essa transformação é isobárica. Então, é por isso que eu estou garantindo que eu vou poder usar ela para calcular o nosso trabalho. Bom, então vamos lá. A pressão, o texto informou no texto, vale 10 newton por metro quadrado. E observe que newton por metro quadrado é a unidade correta a ser trabalhada, é a unidade para pressão no sistema internacional. O texto também me forneceu a variação de volume. No entanto, venha para mim, a variação de volume tem que ser trabalhada com uma unidade de medida em metros cúbicos. Vamos voltar ao slide, observe que a variação do volume ali está sendo em 100 litros. Não está na unidade de medida adequada. Nós temos que transformar. Talvez você me perguntaria, mas professor, como que eu vou poder fazer isso? Venha comigo. Vamos usar a regra de 3. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Agora, é só puxar na regra de 3. 100 litros equivale a X. Quando você multiplicar isso cruzado, que é a regra de 3, você vai encontrar aquele valor, vamos voltar ao slide, que nós estamos tendo lá, que a variação do volume vale 0,1 metros cúbicos. Fazendo esse ajuste para as unidades de medidas devidas, agora nós vamos lá substituir. O trabalho vai ser, então, a pressão e vale 10 vezes a variação do volume, que vale 0,1, e quando você multiplica esses valores, olha o resultado, vai ser de 1 joules. Venha comigo. O trabalho, ele pode ter um valor positivo ou ele pode ter um valor negativo. Nós encontramos o valor numérico, mas como que nós vamos definir se esse trabalho vai ser positivo ou se ele será negativo? Volta lá. Observe que o texto falou que o volume aumentou de 100 para 200. Então, venha comigo. Toda vez que você tem um aumento de volume, nós temos um trabalho positivo. Quando você tem uma diminuição de volume, você tem um trabalho negativo. E nesse exercício, vamos voltar ao exercício, o nosso trabalho vai ficar positivo, porque o texto falou que houve um aumento. Vencida essa parte, nós vamos agora responder o que o texto nos perguntou. Ele quer saber a variação da energia interna. Vamos pegar agora os valores que conhecemos e substituir ali, na primeira lei da termodinâmica. Vamos lá? A quantidade de calor, que é a letra Q, vale 8. O ΔU, que é a variação da energia interna, é o que nós queremos. O trabalho vale 1. Esse 1 que está somando vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, o resultado para a variação da energia interna vai valer 7 joules. Então, a nossa resposta a este texto, vamos lá, ó, seria a letra B. Vamos continuar avançando. Olha que parte importante. Filho, venha para mim, venha comigo. Nós agora iremos fazer uma avaliação de um gráfico que nós chamamos de ser da pressão pelo volume. Observe essa figura, vamos voltar lá, que na vertical nós temos a pressão e na horizontal nós temos as marcações para o volume. E observe aí que existe um gás que está no ponto A. E quando ele está neste ponto A, ele tem alguns parâmetros termodinâmicos. Ele tem uma pressão ali no ponto A que vale P1 e tem um volume ali que vale V1. Ele também teria uma temperatura que não foi ali representada, mas tem. Mas este gás, pelo seu desenho, ele está saindo do ponto A e está caminhando para outro ponto, chamado ali de ponto B. E naquele ponto, essas variáveis termodinâmicas sofreram alterações. Observe, no ponto B, a pressão é P2 e o volume é V2.
Ah, ele vai ter uma temperatura que pode ser igual, pode ser diferente? Sim, sim. Mas eu preciso que você se atente que para sair do ponto A e ir para o ponto B, o gás sofreu transformações em algumas variáveis termodinâmicas. E volte comigo. Todas as vezes que nós estivermos avaliando um gráfico da pressão pelo volume, a avaliação deste gráfico vai nos proporcionar, quando quisermos, descobrir o valor do trabalho produzido por esse gás ou sofrido por ele. Volte lá ao exercício. Como eu poderei definir o trabalho simplesmente olhando para essa figura? O trabalho é numericamente a região que fica abaixo da reta que mostra a transformação de A para B. Que na sua figura está ali em destaque com uma coloração que eu não consigo definir aqui, mas está ali em destaque para você. Então, eu posso dizer que o trabalho é numericamente igual à área embaixo desta curva de transformação, que está sendo de A para B. Venha comigo. O trabalho, ele pode assumir valores positivos ou pode assumir valores negativos. Através desta variação, você vai encontrar o valor numérico. Porém, é você que vai ter que colocar o sinal de mais ou de menos para representar que o trabalho ficou negativo ou se ele ficou positivo. E como você fará isso avaliando o gráfico? Volta lá. Observe que na transformação na horizontal, mostra que no ponto A ele tem um volume 1. E da forma que nós ordenamos os valores do volume, esse volume aumenta de acordo com que nós nos deslocamos para a direita. Então, significa que quando você olha para essa transformação do ponto A até o ponto B, o volume dele do ponto A, quando caminha para o ponto B, é um volume que está aumentando. E se nós temos um volume aumentando, o trabalho vai ser positivo. Se, por um acaso, no gráfico que você fosse avaliar, você percebesse que o volume estivesse diminuindo, o trabalho calculado ganharia sinal negativo. Vamos fundamentar isso em um exercício? Vamos lá? Olha o exercício sendo projetado para vocês. Nós temos um gráfico da pressão pelo volume, e olha que dentro do parênteses, estou colocando a unidade de medida, porque nós vamos trabalhar com a unidade de medida no sistema internacional, a pressão está em Newton por metro quadrado, está ali, o volume tem que estar em metros cúbicos, estão ali, se não tiver nessas unidades, você vai ter que trabalhar a sua transformação. Nós temos ali, ó, uma transformação acontecendo do ponto A para o ponto B. No ponto A, dá uma olhada, vamos pegar os valores, ó. No ponto A, nós temos um volume de 2 metros cúbicos, enquanto que a pressão em newtons por metro quadrado é 4, e ele vai se deslocar, vai acontecer uma transformação, e o novo volume vai ser 4 metros cúbicos, e a nova pressão será 10 newtons por metros quadrados. Então, houve uma transformação. Se por um acaso o texto te perguntasse qual é o trabalho é numericamente igual à área abaixo da reta que padroniza essa transformação. Então, vamos lá, ó, vou representar para você. Olha lá, ó, estou riscando para você ver que área nós estamos tratando. Nós estamos tratando desta área de atuação. Então, o trabalho vai ser numericamente igual a esta área. Venha para mim. Observe que esta área identifica uma figura geométrica. Figuras geométricas que foram trabalhados lá na matemática com vocês. E lá na matemática, eles já falaram para vocês que essa figura geométrica que você vai ver no nosso exercício é um trapézio. Então, vamos lá, olha, a área de um trapézio nós podemos calcular como sendo a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Observe. Quem é a base maior desse trapézio? Olha, puxei uma setinha em verde para você perceber qual é o lado dessa figura geométrica que eu chamo de base maior. Está ali. Quem é a base menor? Olha lá, eu estou puxando uma setinha em amarelo para você perceber quem eu estou chamando de lado menor desta figura geométrica. Está ali.
Quem seria a altura desta figura geométrica? É aquela reta que está ali entre 2 e 4 metros cúbicos. Então, vamos lançar esse valor lá nas nossas informações. A base maior seria 10, a base menor seria 4, a altura ali entre 2 e 4, nós temos ali aquele espaço, aquele segmento de reta, tem 2 metros cúbicos, então está ali 2, e tudo isso dividido por 2. Quando você faz essa operação matemática, você vai encontrar que a área dessa figura vale 14. No entanto, nós mencionamos que o trabalho é numericamente igual à área. Então, o nosso trabalho vale 14. Mas 14 o quê? Se nós estamos falando de trabalho, então vai ser 14 joules. Agora falta definir se o trabalho vai ser positivo ou se vai ser negativo. Nesse caso, você vai olhar para o volume. O volume dessa transformação está aumentando ou está diminuindo? Ele está indo de 2 para 4, então o volume está aumentando. Logo, o nosso trabalho ali vai ser 14 joules positivo. Superada essa etapa, vamos para um adendozinho importante. Observe que nós estamos avaliando ainda um gráfico da pressão pelo volume, só que a transformação ela está indo até o ponto B e voltando do ponto B até o ponto A. Quando você tem uma transformação que sai de um ponto e volta a ele, nós chamamos isso de transformação cíclica. E em uma transformação cíclica, o trabalho realizado por este gás é numericamente a área que está confinada entre essas linhas de transformações. Volta lá, olha a região que está confinada entre essas linhas de transformações, está pintado em amarelo para você. O trabalho vai ser numericamente a esta região. O que nós podemos falar mais de um trabalho cíclico? Se ele sai de um ponto e volta ao mesmo ponto, nós podemos dizer que a variação da energia interna, quando ele sai de um ponto e volta ao mesmo ponto, é zero. Em uma transformação cíclica, a variação da energia interna é zero. Logo, Q é igual a W, ou seja, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho em uma transformação cíclica. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Já te convido a estar conosco na nossa próxima aula e, por enquanto, até mais. Tchau.